E é interessante pensar o quanto tem demorado realmente para elas avançarem. A gente percebe esse esforço por parte do próprio vice-presidente, do ministro Haddad, mas, por exemplo, aconteceria uma reunião com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, lá nos Estados Unidos, que acabou não acontecendo, desmarcada. O próprio ministro Haddad ficou na expectativa e, no fim, não aconteceu. Qual o problema na sua avaliação e pelo que você está conseguindo apurar diante desse cenário aí, essa dificuldade realmente de começar a abrir essa negociação? Olha, Muri, eu tenho conversado muito, tanto com os articuladores das sanções lá nos Estados Unidos, quanto os conselheiros do presidente Lula na área diplomática, na área internacional. E qual é a avaliação vista pelo lado do governo, tá? Que eu vou trazer para vocês agora. É o seguinte, há duas frentes, há dois impasses, né? Há duas questões para serem negociadas. Uma é a questão propriamente comercial. E aí, a questão propriamente comercial é o quê? Como o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin disse, olha, a gente está disposto a negociar, a gente pode negociar tarifa, a gente pode negociar, diminuir a tarifa do etanol para entrar aqui no Brasil, por exemplo, que a gente tem um protecionismo aqui, porque a gente produz. A gente pode ter uma criatividade, né? Ele aponta para mostrar que pode ter uma criatividade em barreiras não tarifárias. Ele, ao contrário do presidente Lula, ele cita os minerais estratégicos, as terras raras, como uma possibilidade de colocar isso na mesa também para negociar. Só que tudo isso, e ele vem fazendo esse trabalho, presidente Lula, a equipe da Fazenda, o próprio ministro Fernando Haddad e especialmente o MDIC, né, que é o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, comandado pelo Geraldo Alckmin, também a diplomacia, o Palácio do Itamaraty, tudo na questão comercial. Então isso está acontecendo, esse diálogo está acontecendo, equipe americana, equipe ministério aqui do Brasil, só que é um nível muito baixo de negociação. Estou dizendo nível baixo no sentido hierárquico de governo, tá? Então, é algo ali que eles estão trabalhando, estão deixando tudo pronto, estão tentando. Aí, então, essa é a faceta comercial. E aqui o Brasil está super disposto a negociar. A outra faceta é a política, que hoje é a que está dominando na relação. E o que é a questão política? As exigências que Donald Trump faz na política para o Brasil são inegociáveis. E hoje é a mais importante. E a gente está falando do quê? Horas, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, quer, em 2027, um aliado do governo dele aqui no Brasil. Por quê? Porque a América do Sul, o Brasil é estratégico na América do Sul, é estratégico na América Latina e Donald Trump quer um aliado aqui. Então, ele defende defende Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o projeto de Jair Bolsonaro. Só que isso é no campo da política. Então, a exigência, a condição de Donald Trump. Olha, precisa parar de perseguir Bolsonaro, está prestes a acontecer o julgamento dele, então essa é uma questão. Sem isso a gente não negocia porque vocês estão fazendo coisas ruins no Brasil. Só que isso é inegociável e hoje, entre essas duas facetas, a política e a comercial, a que prevalece por desejo de Donald Trump é a política. E por resistência do governo Lula e até impossibilidade de atender, eu diria, também prevalece. Então, não está conseguindo, não há negociação nesse ponto e, por enquanto, é o ponto-chave. E por que eu digo que é impossível o governo Lula atender a essa exigência? Porque aqui no Brasil, ao menos por enquanto, a Constituição diz que há uma separação de poderes. O governo, o executivo, não pode dizer para o judiciário, olha, libera tal pessoa, condene tal pessoa. Não é assim, pare esse julgamento, não é assim. Né? Mesmo se Lula quisesse, o que ele nega veementemente, fala da soberania brasileira, mas é impossível porque seria um ataque ao outro poder, às instituições e à própria Constituição brasileira. Então, enquanto para Donald Trump a política for o fator principal de negociação, fica essa barreira, esse nó insolúvel. Agora, quando
E se ele decidir levar para o lado comercial, vai encontrar um Brasil aberto a negociar, vai encontrar um Brasil já articulando com níveis mais baixos lá dos Estados Unidos, da própria equipe dele. E é o que tenta, por exemplo, e aí você citou, né, a questão do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, é a contraparte do Ministério da Fazenda. Fernando Haddad ficou uma semana anunciando o encontro virtual que eles teriam numa quarta-feira, uma fatídica quarta-feira, que eles conversariam sobre negociações comerciais, porque é disso que se trata. Deveria ser disso que se trata. Mas no mesmo dia ali, ele desmarcou com Fernando Haddad e no mesmo dia recebeu quem? Filho do Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo. No mesmo dia em que desmarcou sem maiores explicações com Haddad e marcou, recebeu lá, inclusive eu apurei que o Scott Bessent nesse dia estava gripado, estava bem indisposto. Essa agenda estava previamente marcada com Eduardo Bolsonaro para quinta-feira e ele resolveu antecipar. Segundo me disseram, a avaliação, né, dos brasileiros lá foi com requintes de crueldade. Desmarcou com Fernando Haddad e antecipou para ser no mesmo dia com Eduardo Bolsonaro. Enfim, então tudo isso, Muriel, para dizer, enquanto a prioridade de Trump for política, não vai ter negociação.